Ha, 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 ha. Depois disso, o Senhor encontrará prazer, até mesmo numa dor de dentes. Exclamareis rindo. Como não? Há prazer mesmo numa dor de dentes. Respondo. Tive dor de dentes um mês inteiro, sei o que me é isto. Neste caso, naturalmente, a pessoa não se enfurece em silêncio, mas geme. No entanto, não são gemidos sinceros, são gemidos maldosos, e tudo consiste justamente nesta maldade. Nesses gemidos é que se expressa o prazer do sofredor. Se não sentisse neles prazer, não iria sequer soltá-los. É um bom exemplo, meus senhores, e eu vou desenvolvê-lo. Neste gemido se expressa, em primeiro lugar, toda a inutilidade da vossa dor, humilhante para a nossa consciência, toda a legalidade da natureza, com a qual, naturalmente, pouco vos importais, mas que, apesar de tudo, vos faz sofrer enquanto ela não sofre. Expressa-se neles a consciência de que não tendes o inimigo, mas a dor existe. A consciência de que, apesar de todos, Warrenai, sois plenamente escravos dos vossos dentes, de que, se alguém quiser, os vossos dentes deixarão de doer, e, se não quiser, hão de doer os 3 meses mais. Finalmente, se ainda não concordais, e mesmo assim protestais, resta-vos, para o vosso consolo, dar uma surra em vossa própria pessoa, ou esmurrar, do modo mais doloroso, o vosso muro, e absolutamente nada mais. Bem, é justamente por essas ofensas sangrentas, por essas zombarias, não se sabe da parte de quem que começa por fim o prazer, que chega às vezes à suprema voluptuosidade. Peço-vos, senhores, prestai um dia atenção aos gemidos de um homem instruído do século XIX que sofre de dor de dentes, no segundo ou terceiro dia da afecção, por exemplo. Quando ele já começa a gemer, não como fazia no primeiro dia, isto é, não simplesmente porque lhe dou os dentes, não do modo como faz algum rude mujique, mas como geme um homem atingido pelo desenvolvimento geral e pela civilização europeia, um homem que renunciou ao solo e aos princípios populares, como se diz agora. Os seus gemidos tornam-se maus, perversos, vis, e continuam dias e noites seguidos. E ele próprio percebe que não trará nenhum proveito a si mesmo com seus gemidos. Melhor do que ninguém, ele sabe que apenas tortura e irrita a si mesmo e aos demais. Sabe que até o público perante o qual se esforça e toda a sua família já o ouvem com asco, não lhe dão um níquel de crédito e sentem, no íntimo, que ele poderia gemer de outro modo, mas simplesmente, sem garganteio, sem sacudidelas, e que se diverte por maldade e raiva. Pois bem, é justamente em todos esses atos conscientes e infames que isso consiste a volúpia. Eu vos inquieto, faço-vos mal ao coração, não deixo ninguém dormir. Pois não durmais, senti vós também, a todo instante, que estou em dor de dentes. Para vós, eu já não sou o herói que anteriormente quis parecer, mas simplesmente um homem ruinzinho, um chenapan. Bem, seja, estou muito contente, porque vós me decifrastes. Senti-vos mal, ouvindo os meus gemidos ignobeizinhos? Pois que vos sintais mal. Agora vou soltar, em vossa intenção, um garganteio ainda pior. Não compreendeis mesmo agora, senhores? Não, ao que parece, é preciso adquirir um profundo desenvolvimento, uma profunda consciência, para compreender todas as sinuosidades dessa volúpia. Estais rindo? Fico muito contente. Os meus gracejos, senhores, são naturalmente de mau gosto, desiguais, incoerentes, repassados de autodesconfiança. Mas isso realmente ocorre porque eu não me respeito. Pode, porventura, um homem consciente respeitar-se um pouco sequer? Bem, acaso pode respeitar-se um pouco sequer o homem que tentou encontrar prazer, mesmo no sentimento da própria abjeção? Não digo isto agora devido a algum arrependimento melínfluo, e, de modo geral, nunca suportei dizer: desculpe, papai, não vou mais fazer isto. Não porque eu fosse incapaz de dizê-lo, mas, ao contrário, justamente porque talvez fosse demasiado capaz disso, não é mesmo? Como é que, de propósito, acontecia-me ser levado a fazê-lo, justamente quando não tinha qualquer culpa, nem sequer em pensamento? Isso já era a pior vileza. E, ao mesmo tempo, eu ficava, no entanto, comovido até a alma. Arrependia-me, vertia lágrimas e, naturalmente, ludibriava a mim mesmo,
embora absolutamente não fingisse. Era o coração que praticava de certo modo uma torpeza. No caso, não se podia sequer culpar as leis da natureza, embora realmente as leis da natureza me ofendessem, sempre e mais que tudo, a vida inteira. Faz mal lembrar tudo isso, e naquele tempo também fazia mal. Com efeito, ao cabo de 1 minuto, mais ou menos, já me acontecia perceber, enraivecido, que todos aqueles arrependimentos, todos aqueles estados comovidos, aquelas juras de regeneração, eram mentira, uma repugnante e afetada mentira. Mas perguntai, para que me mutilava e me atormentava assim? Resposta, porque era muito enfadonho ficar sentado de braços cruzados. Lançava-me então nas minhas escapatórias. Realmente era assim. Observai-vos melhor, senhores, e compreendereis que assim é. Imaginava para mim mesmo aventuras e inventava uma vida para viver ao menos de algum modo. Quantas vezes me aconteceu, por exemplo, ficar ofendido não por um motivo determinado, mas intencionalmente. E eu mesmo sabia, por vezes, que me ofendera por nada, que aceitara voluntariamente a ofensa, mas essas coisas levam uma pessoa a tal estado que, por fim, ela realmente fica ofendida. A vida toda algo me arrastava a fazer esses trejeitos, a tal ponto que acabei perdendo o poder sobre mim mesmo. De outra feita, quis por força apaixonar-me. Isso me aconteceu 2 vezes, e realmente sofri, meus senhores, asseguro-vos. No fundo da alma, não acreditamos estar sofrendo. Há uma zombaria que desponta, mas assim mesmo sofri de verdade. Tinha ciúmes, ficava fora de mim, e tudo isso por enfado, senhores, unicamente por enfado. A inércia me esmagara. Com efeito, o resultado direto e legal da consciência é a inércia, isso é, o ato de ficar conscientemente sentado de braços cruzados. Já aludi a isso há pouco. Repito com insistência. Todos os homens diretos e de ação são ativos justamente por serem parvos e limitados. Como explicá-lo? Do seguinte modo: em virtude de sua limitada inteligência, tomam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras, e desse modo se convencem mais depressa e facilmente que os demais de haver encontrado o fundamento indiscutível para a sua ação, e então se acalmam, e isso é de fato o mais importante. Para começar a agir, é preciso de antemão estar de todo tranquilo, não conservando quaisquer dúvidas. E como é que eu, por exemplo, me tranquilizarei? Onde estão as minhas causas primeiras em que me apoio? Onde estão os fundamentos? Onde irei buscá-los? Faço exercício mental e, por conseguinte, em mim, cada causa primeira arrasta imediatamente atrás de si outra, ainda anterior, e assim por diante até o infinito. Tal é, de fato, a essência de toda a consciência do próprio ato de pensar. E assim chegamos de novo às leis da natureza. E qual é, afinal, o resultado? Exatamente o mesmo. Lembrai-vos, ainda há pouco falei de vingança. Provavelmente não tentaste nisso. Já foi dito. O homem se vinga porque acredita que é justo. Quer dizer que ele encontrou a causa primeira, o fundamento, a justiça. Isso é, como ele é tranquilizado por todos os lados, vinga-se calmamente e com êxito, convicto de que pratica uma ação honesta e justa. Mas eu não vejo nisso justiça, nem qualquer espécie de virtude. Se começar a vingar-me, será unicamente por maldade. Essa naturalmente poderia sobrepujar tudo, todas as minhas dúvidas. E, de fato, poderia funcionar com pleno êxito em lugar da causa primeira, e justamente por não ser a causa. Mas que fazer se não tenho sequer maldade? Ainda há pouco foi assim mesmo que eu comecei. O meu rancor, em virtude, mais uma vez dessas execráveis leis da consciência, está sujeito à decomposição química. Quando se repara, o objeto volatiliza-se, as razões se evaporam, não se encontra o culpado, a ofensa não é mais ofensa, mas fatum, algo semelhante à dor de dentes, da qual ninguém é culpado, e, por conseguinte, resta mais uma vez a mesma saída, isso é, bater no muro do modo mais doloroso. Assim, desiste-se, por não se ter encontrado a causa primeira, mas experimenta apaixonar-te cegamente pelo teu sentimento, sem discussão, sem uma causa primeira, repelindo a consciência ao menos durante esse período. Odeia ou ama, apenas para não ficares sentados de braços cruzados. Depois de amanhã, o mais tardar, começarás a odiar-te, porque ludibriaste a ti mesmo conscientemente. Resultado, uma bolha de sabão e a inércia. Ah, senhores,
É possível que me considere um homem inteligente apenas porque, em toda a vida, não pude começar nem acabar coisa alguma. Admitamos que eu seja um tagarela inofensivo, magoado como todos nós. Mas que fazer, se a destinação única e direta de todo homem inteligente é apenas a tagarelice, uma intencional transferência do oco para o vazio? Oh, se eu não fizesse nada unicamente por preguiça, meu Deus, como eu me respeitaria então? Respeitar-me-ia justamente porque teria capacidade de possuir em mim ao menos a preguiça. Haveria pelo menos uma propriedade como que positiva, e da qual eu estaria certo. Pergunta: quem é? Resposta: um preguiçoso. Seria muito agradável ouvir isso a meu respeito. Significaria que fui definido positivamente. Haveria o que dizer de mim: preguiçoso. Realmente é um título e uma nomeação, é uma carreira. Não brinqueis, é assim mesmo. Seria então de direito membro do primeiro dos clubes e ocupar-me-ia apenas em me respeitar incessantemente. Conheci um cavalheiro que, na vida inteira, orgulhava-se com o fato de ser entendido em Lafitte. Ele considerava isso sua qualidade positiva e nunca duvidava de si. Morreu com a consciência não só tranquila, mas triunfante até, e tinha toda a razão. E eu poderia, nesse caso, escolher uma carreira para mim. Seria preguiçoso e comilão, não do tipo comum, mas, por exemplo, dos que comungam com tudo que é belo e sublime. Que tal? Há muito que isso me vem à mente. Este belo e sublime apertou-me com força a base do crânio aos 40 anos. Sim, foi aos 40, mas agora, agora seria diferente. Imediatamente, eu encontraria também o setor correspondente de atividade, ou, para ser mais exato, beber à saúde de tudo que é belo e sublime. Eu me agarraria a toda oportunidade para, em primeiro lugar, verter uma lágrima na minha taça e, a seguir, esvaziá-la em intenção de tudo o que fosse belo e sublime. Haveria de encontrar esse belo e sublime até na mais ignóbil, na mais indiscutível das porcarias, e transformaria em belo e sublime tudo o que existisse no mundo. Tornar-me-ia lacrimejante como uma esponja molhada. Um pintor, por exemplo, pinta um quadro de Gué. Imediatamente eu beberia a saúde do pintor que realizou o quadro de Gué, porque amo o que é belo e sublime. Um autor escreve: como apraz a cada um. Imediatamente eu beberei a saúde de cada um, porque amo tudo que é belo e sublime, e exigiria por isso respeito a mim mesmo, e perseguiria quem não me tributasse esse respeito. Vive-se com tranquilidade, morre-se solenemente. É o encanto, um verdadeiro encanto, e eu criaria então um tal barrigão, armaria um tal queixo tríplice, elaboraria um tal nariz de sândalo que todo transeunte diria olhando para mim: esse é um figurão, isso que é verdadeiro e positivo. Seja o que quiserdes, mas é agradabilíssimo ouvir opiniões assim em nosso século de negação, meus senhores. Mas tudo isso são sonhos dourados. Dizei-me, quem foi o primeiro a declarar, a proclamar que o homem comete ignomínias e unicamente por desconhecer os seus reais interesses, e que bastaria instruí-lo, abrir-lhe os olhos para os seus verdadeiros e normais interesses, para que ele imediatamente deixasse de cometer essas ignomínias e se tornasse, no mesmo instante, bondoso e nobre, porque, sendo instruído e compreendendo as suas reais vantagens, veria no bem o seu próprio interesse, e sabe-se que ninguém é capaz de agir conscientemente contra ele, e por conseguinte, por assim dizer, por necessidade, ele passaria a praticar o bem? Ó criancinha de peito, ó inocente e pura criatura! Mas, em primeiro lugar, quando foi que aconteceu ao homem, em todos esses milênios, agir unicamente em prol de sua própria vantagem? E o que fazer então dos milhões de fatos que testemunham terem os homens com conhecimento de causa, isto é, compreendendo plenamente as suas reais vantagens, relegando essas a um plano secundário e se atirando a um outro caminho, em busca do risco, ao acaso, sem serem obrigados a isso por nada e por ninguém, mas como que, não desejando justamente o caminho indicado, e aberto a custo um outro, com teimosia, a seu bel prazer, procurando quase nas trevas esse caminho árduo e absurdo? Quer dizer, realmente que essa teimosia e a ação do seu bel prazer lhe eram mais agradáveis que qualquer vantagem. A vantagem. Mas que é a vantagem? Aceitais acaso a tarefa de determinar com absoluta precisão em que consiste a vantagem humana?
E se porventura acontecer que a vantagem humana, alguma vez, não apenas pode, mas deve até consistir justamente em que, em certos casos, desejamos para nós mesmos o prejuízo e não a vantagem? E se é assim, se pelo menos pode existir tal possibilidade, toda a regra fica reduzida a nada. O que achais? Acontecem tais casos. Estais rindo? Ride, meus senhores, mas respondei-me apenas. Estarão computadas com absoluta exatidão as vantagens humanas? Não existirão algumas que não apenas não se enquadraram, mas nem podem enquadrar-se em qualquer classificação? Pois, senhores, o que me é dado a conhecer, levantastes todo o vosso cadastro das vantagens humanas, calculando a média a partir das cifras estatísticas e das fórmulas científicas e econômicas. As vossas vantagens são o bem-estar, a riqueza, a liberdade, a tranquilidade, etc., 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 de modo que o homem que se declarasse, por exemplo, consciente e claramente contra todo esse cadastro, seria, na vossa opinião, e, naturalmente, na minha também, um obscurantista ou um demente completo, não é verdade? Mas eis que é surpreendente, porque sucede que todos esses estatísticos, mestres de sabedoria e amantes da humanidade, ao computar as vantagens humanas, deixam de mencionar uma delas? Nem sequer a incluem no cômputo, na forma em que deve ser tomada, mas é disso que depende todo o cálculo. Não seria grande desgraça tomar essa vantagem também e incluí-la na lista? Mas a ruína está justamente em que essa vantagem complicada não cabe em nenhuma classificação e não se enquadra em nenhuma lista. Tenho, por exemplo, um amigo. Senhores, é vosso amigo também. E de quem? De quem ele não é amigo? Preparando-se para uma ação, esse cavalheiro, no mesmo instante, vos há de expor de modo claro e enfático como precisamente ele deve agir de acordo com as leis da razão e da verdade. Mas ainda, perturbada e apaixonadamente, há de vos falar dos reais e normais interesses humanos. Censurará, troçando dos míopes e estúpidos que não compreendem as suas vantagens nem o verdadeiro significado da virtude. E, passado exatamente um quarto de hora, sem qualquer pretexto súbito exterior, mas devido a algo interior mais forte que todos os seus interesses, há de ter uma saída completamente diversa, isto é, investirá claramente contra aquilo de que ele mesmo falava, contra as leis da razão, contra a sua própria vantagem. Bem, uma palavra, contra tudo. Devo prevenir-vos de que meu amigo é uma pessoa coletiva e, por isso, torna-se, de certo modo, difícil lançar sobre ele toda a culpa. Eis onde eu quero chegar, senhores. Não existirá, de fato, e eu digo isso para não transgredir a lógica, algo que seja a quase todos mais caro que as maiores vantagens? Justamente a vantagem omitida, aquela de que se falou ainda há pouco, mais importante e preciosa que todas as demais, e pela qual o homem, se necessário, esteja pronto a ir contra todas as leis, isso é, contra a razão, a honra, a tranquilidade, o bem-estar, numa palavra, contra todas essas coisas belas e úteis, só para atingir aquela vantagem primeira, a mais preciosa e que lhe é mais cara do que tudo? Bem, assim mesmo, sempre é uma vantagem. Vós me interrompeis. Perdão. Ainda teremos uma explicação, e o caso não está no jogo de palavras, mas em que essa vantagem é admirável justamente por destruir continuamente todas as nossas classificações e sistemas elaborados pelos amantes da espécie humana para a felicidade desta. Uma palavra é muito incômoda, mas antes de eu vos nomear essa vantagem, quero comprometer-me pessoalmente e por isso proclamo com insolência que todos esses belos sistemas, todas essas teorias para explicar a humanidade, os seus interesses verdadeiros normais, a fim de que ela, ansiando inexoravelmente por atingir essas vantagens, se torne de imediato bondosa e nobre, por enquanto tudo isso não passa, a meu ver, de pura logística. Sim, logística. Sem dúvida, afirmar essa teoria da renovação de toda a espécie humana por meio do sistema das suas próprias vantagens é, a meu ver, quase o mesmo. Bem que afirmar, por exemplo, com Buckle, que o homem é suavizado pela civilização, tornando-se, por conseguinte, pouco a pouco, menos sanguinário e menos dado à guerra. De acordo com a lógica, se não me engano, é a conclusão que ele chega. Mas o homem é a tal ponto afeiçoado a seu sistema e à dedução abstrata que está pronto a deturpar intencionalmente a verdade, a descrer de seus olhos, de seus ouvidos, apenas para justificar a sua lógica.
Tomo justo esse exemplo por ser tão eloquente. Lançai um olhar ao redor. O sangue jorra em torrentes, e o que é mais, de modo tão alegre como se fosse champanhe. Aí tendes todo o nosso século em que viveu o próprio Booker. Aí tendes Napoleão, tanto o grande como o atual. Aí tendes a América do Norte, com a união eterna. Aí está, por fim, esse caricato Schleswig-Holstein. O que suaviza, pois, em nós a civilização? A civilização elabora no homem apenas a multiplicidade de sensações e absolutamente nada mais. E através do desenvolvimento dessa multiplicidade, o homem talvez chegue ao ponto de encontrar prazer em derramar sangue, bem que isso já lhe aconteceu. Notastes por acaso que os mais refinados sanguinários foram quase todos cavaleiros civilizados, diante dos quais todos estes Átilas e Stenka Razin não valem um caracol, e se eles não saltam aos olhos com a mesma nitidez de Átila e Stenka Razin, é justamente porque são encontrados com demasiada frequência, são por demais comuns, já não chamam a atenção. Pelo menos, se o homem não se tornou mais sanguinário com a civilização, ficou com sequência sanguinário de modo pior, mais ignóbil que antes. Outrora, ele via justiça no massacre e destruía, de consciência tranquila, quem julgasse necessário. Hoje, embora consideramos o derramamento de sangue uma ignomínia, assim mesmo ocupamo-nos com essa ignomínia, e mais ainda que outrora. O que é pior? Decidi vós mesmos. Dizem que Cleópatra, desculpai-me este exemplo da história romana, gostava de cravar alfinetes de ouro nos seios das suas cativas, deleitando-se com seus gritos e convulsões. Direis que isto se deu numa época relativamente bárbara, que ainda vivemos numa época bárbara. Porque, sempre de ponto de vista relativo, ainda hoje se cravam alfinetes em seios. Que mesmo atualmente, embora o homem já tenha aprendido por vezes a ver tudo com mais clareza do que na época bárbara, ainda está longe de ter se acostumado a agir do modo que ele é indicado pela razão e pelas ciências. Mas, apesar de tudo, estáis absolutamente convictos de que ele há de se acostumar infalivelmente a fazê-lo, quando tiver perdido de todos alguns velhos e maus hábitos e quando o bom senso e a ciência tiver educado e orientado completa e normalmente a natureza humana. Estais convictos de que, então, o homem deixará por si mesmo de enganar-se deliberadamente e, por assim dizer, a seu pesar, não há de querer separar a sua vontade dos seus interesses normais. Mais ainda, então, dizeis, a própria ciência há de ensinar ao homem, embora isso seja, a meu ver, um luxo, que na realidade ele não tem vontade nem caprichos, e que nunca os teve, e que ele próprio não passa de tecla de piano ou de um pedal de órgão, e que, antes de mais nada, existem no mundo as leis da natureza, de modo que tudo o que ele faz não acontece por sua vontade, mas espontaneamente de acordo com as leis da natureza. Consequentemente, basta descobrir essas leis e o homem não responderá mais pelas suas ações, e sua vida se tornará extremamente fácil. Todos os atos humanos serão calculados, está claro, de acordo com essas leis matematicamente, como uma espécie de tábua de logaritmos até 108.000, e registrados num calendário. Ou, melhor ainda, aparecerão algumas edições bem intencionadas, parecidas com os atuais dicionários enciclopédicos, nas quais tudo estará calculado e especificado com tamanha exatidão que, no mundo, não existirão mais ações nem aventuras. Então, sois vós que o dizeis ainda, surgirão novas relações econômicas, plenamente acabadas e também calculadas com precisão matemática, de modo que desaparecerá no instante toda espécie de perguntas, precisamente porque haverá para elas toda espécie de respostas. Erguer-se-á, então, um palácio de cristal. Então, bem, em suma, há de chegar o reino da abundância. Naturalmente, não se pode, de modo algum, garantir, desta vez sou eu que digo, que então tudo não seja terrivelmente enfadonho. Com efeito, que se há de fazer quando tudo estiver calculado numa tabela? Mas, em compensação, tudo será extremamente sensato. É verdade. Porém, o que se há de inventar por fastio? Realmente, os alfinetes de ouro são enfiados em seios também por fastio, mas tudo isso não teria importância. O ruim, ainda sou eu que o digo, é que as pessoas então talvez se sintam felizes com alfinetes de ouro, pois o homem é estúpido e uma estupidez fenomenal.
Ou melhor, embora ele não seja de todo nécio, não há nada no mundo que seja tão ingrato. Realmente, eu, por exemplo, não me espantaria nem um pouco se, de repente, em meio a toda a sensatez futura, surgisse algum cavalheiro de fisionomia pouco nobre, ou melhor, retrógrada e zombeteira, e pusesse as mãos na cintura dizendo a todos nós: pois bem, meus senhores, não será melhor dar um pontapé em toda essa sensatez unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo, para que possamos mais uma vez viver de acordo com a nossa estúpida vontade? Isso ainda não seria nada, mas lamentavelmente ele encontraria sem dúvida alguns adeptos. Assim é um homem. E tudo isso devido à mais fútil das causas, a qual parece quase nem valeria a pena referir-se. Tudo precisamente porque o homem, seja ele quem for, sempre em toda parte gostou de agir a seu bel prazer, e nunca segundo lhe ordena a razão e o interesse. Pode desejar ir contra a própria vantagem, e às vezes decididamente se deve. Isso já é uma ideia minha. Uma vontade que seja nossa, livre, um capricho nosso, ainda que dos mais absurdos, nossa própria imaginação, mesmo quando excitada até a loucura. Tudo isso constitui aquela vantagem das vantagens que deixei de citar, que não se enquadra em nenhuma classificação, e devido à qual todos os sistemas e teorias se desmancham continuamente com todos os diabos. E de onde concluíram todos esses sabichões que o homem precisa de não sei que vontade normal e virtuosa? Como foi que imaginaram que ele, obrigatoriamente, precisa de uma vontade sensata, vantajosa? O homem precisa unicamente de uma vontade independente. Custe o que custar essa independência, e leve aonde levar. Bem, o diabo sabe o que é essa vontade.